Olá, pessoal. Boa noite. Oi, gente. Vamos lá? Vamos entrando para mais uma maratona do aprendizado? Vamos lá? Quem tá por aí? Deixa eu ver. Vamos entrando. Dá um tempinho pro pessoal entrar. Pessoal que não sabe, a gente tá cheio de novidades por aqui, tá? O nosso espaço Conecta tá funcionando. Boa noite, gente. Tá funcionando, tá? A gente tá com a doutora Renata trabalhando aqui com a gente. Top, top. Muito 10. Com bastante terapia, com bastante coisa boa, tá? Então, se informe na nossa página. Ou então, chama a gente no WhatsApp, tá bom? Se precisar. Pra gente poder conversar sobre e falar sobre preços, tudo, tá bom, pessoal? Vamos lá? Entrando. Boa noite, gente. Temos reiki aqui também, sessões de reiki. Vamos se cuidar? Vamos? Todo mundo aí? Vamos tirar um tempinho para se cuidar. Oi, Sil, boa noite. Tudo bem, linda? Né, gente? Vamos se cuidar, tirar um tempinho para se cuidar. Temos nossos profissionais também online, para quem precisar de ajuda online, a gente tem uma equipe bem legal, bem preparada para cuidar de você, gente. Não fique sem se cuidar, essa é a questão de tudo, né? Essa pandemia não tá fácil, né? Para todo mundo, né? Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal chegando. Hoje a nossa live vai ser lá em São Paulo. Boa noite, mãe. Boa noite. Hoje a gente vai para São Paulo. Nós vamos falar com o Pai Carlos a respeito do poder da oração. E aí? Poder da oração. O que você tem a dizer sobre isso? Vamos lá? Boa noite. Todo mundo entrando. Vou dar mais um minutinho, tá, pessoal? Para chamar o convidado. A gente já chama e já conversa. Se preparem que em dezembro a gente tem muitas lives diferentes, tá? Um preparo para 2021. Fica ligado, que a gente vai ter um monte de receita, um monte de ritual. E o mês de novembro a gente está ainda fazendo uma retrospectiva do que foi esse ano pra gente, sobre qualidade de vida, sobre o bem-estar, coisas positivas, coisas negativas que aconteceram. E a gente tem que agradecer por estarmos bem, né? Essa é a verdade, essa é a grande verdade, né? Então vamos lá? Vou chamar o convidado. Vamos aguardar. Conectando. Eu vou tentar me arrumar aqui, que eu acho que eu exagerei no tamanho da... Carlos. Eu acho que exagerei no tamanho do meu improviso aqui, gente, desculpa. Melhorou, né? Opa! Tá beleza, Melhor, né? tá beleza. Maravilha. Só essa luz que não ajuda, mas já gera esquenta, é tipo carro a álcool. Tudo bom, Karina? Tudo jóia, tudo jóia. Seja bem-vindo mais uma vez com a gente. Obrigado, eu que agradeço aí. Estamos gratos aqui de você estar com a gente, mais uma maratona do aprendizado, mas vamos aprender mais um pouquinho. E o assunto hoje é o poder da oração. A minha mãe já está ligada aí, ela quer saber do poder da oração. Tudo bem? Ai, desculpa, sempre esqueço o nome da sua... A minha mãe que delicadeza minha. Imagina, Cleide, tá ligadinha aí. Tudo bom, dona Cleide? A senhora tem uma filha de ouro, viu? Você sabe ainda? Peraí, Karina, me dá 2 segundinhos. Sim. Finalmente, agora ficou 100%. Agora ficou 100%. É isso, né? aí. É isso aí. Tudo bem, Karina? Como é que você tá? Tudo jóia, graças a Deus. Maravilha. Aí tá calor ou tá frio em Sampa? Nossa, aqui tá uma mistura de calor, frio e indefinição, porque choveu o dia inteiro ontem, hoje tá uma coisa horrorosa, né? Tá realmente bastante difícil, porque você não sabe muito bem como é que você vai se comportar no dia, né? E engraçado que quando a gente fala em se comportar no dia, isso envolve coisas que a gente plasma para o plano espiritual, plasma para o universo,
E o universo escuta isso. Ô, dona Cleide, tudo bom? Nossa, mãe acabou de chegar. E o universo, ele devolve isso pra gente na medida proporcional que a gente dá, né? É isso que a gente tem que ter em mente quando a gente começa a reclamar, né? E é lógico, as pessoas pensam assim, né? Quando elas me escutam falando, quando elas me ouçam falando, ou mesmo quando eu consulta com o jogo, as pessoas pensam que eu sou um homem desconstruído dos meus antigos valores, que eu sou uma pessoa iluminada. Gente, acredite, eu sou um reclamão de mão cheia. Eu sou um reclamão. É ser humano. É ser humano. É uma condição do... Opa, peraí que caiu aqui. É uma condição de ser humano que eu sempre falo para as pessoas, né? É a nossa condição de Arjuna. Vocês conhecem a história... Nossa, o que aconteceu aqui? Vocês conhecem a história de Arjuna, né? Não. Da mitologia hindu? Não? Não. Resumindo, Arjuna, ele ia travar uma batalha. E ele não sabia com quem que ele ia travar a batalha. Ele realmente não sabia. Aí, em certo momento, ele pede para Lord Krishna colocá-lo acima do ponto de visão com quem que ele ia lutar. E Arjuna fica assustado, porque ele percebe que os seus inimigos não eram inimigos. Seus inimigos eram o pai, era a mãe, era o irmão. E ele fica pensando, nossa, vou ter que vencer e matar vou ter que lutar e matar os meus parentes? E Krishna responde, sim, você vai ter que lutar e matar os seus parentes. Então, no primeiro momento, você fala, nossa, mas que coisa cruel, desproporcional, você matar os seus parentes, né? Na verdade, a simbologia era um pouco mais complexa, porque os parentes é o que há de mais próximo da gente. Então, a gente vai entender os parentes como se fosse o quê? A nossa luxúria, a nossa preguiça, a nossa arrogância, a nossa empáfia, a nossa ignorância, né? Tudo aquilo que reduz o ser humano à sua condição mais baixa de existência. E lutar contra isso é relativo a você dar um murro no espelho. Que você vai se machucar quando a gente dá um murro no espelho. Né? Sangra, machuca e deixa todas as feridas expostas. Que fica aquele mar de sangue, toda aquela dor, que na verdade é você que está causando a você mesmo. Né? É verdade. Uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos de santo, que eu falo para minha assistência, é o seguinte, tudo começa com um banho. Tudo começa com um banho. Banho do quê? Do que você tiver na sua casa. Pode ser um banho de sabão de coco, pode ser um banho normal, pode ser um banho de boldo, não me interessa. Por que tudo começa com um banho? Porque a gente tira toda aquela negatividade, aquela coisa, né, que vai nos atrapalhando. Antes da live eu já tomei meu banho. Vamos fazer um trabalho bacana aqui, para que a gente possa se sintonizar bacana aí com a espiritualidade. Olha quem entrou aqui na nossa live hoje. Olha quem acontece, quando a gente fala de ação, nós estamos nos colocando como pessoas que precisamos sim, de uma orientação espiritual. Aí as pessoas me perguntam, como que é uma orientação espiritual? Como que você, Karina, julga o que é uma orientação espiritual? Como que ela vem pra gente? Eu acho que tudo começa pela prece, né? E a gente diria assim, não sei se estou certa, mas eu acho que a prece é aquela que o coração fala mais alto. Nem precisa ser uma prece, um Pai Nosso, eu acho que tudo é prece quando você põe o coração em primeiro lugar, né? Exatamente. Vem no primeiro momento. Você pode até rezar o Pai Nosso, rezar a Ave Maria, mas se você ficar naquilo, Ave Maria, você não fez a prece. Você simplesmente repetiu uma ladainha católica, vamos chamar desse jeito, que foi lá para o automático, foi para o mecânico. Se alguém algum dia parar para prestar atenção, Pai Nosso que estais no céu, então a gente já se coloca como submisso e filhos de Deus. Quando a gente se coloca nessa condição, a gente começa a perceber que muita do que a gente vive, experiências, sucessos, frustrações, o mais importante, não é necessariamente um castigo, mas são formas de que o sagrado nos deu para que nós possamos crescer. Não é isso? Então, quando a gente fala do poder da oração, é da nossa capacidade, primeiramente, de enxergar aquilo que nós fizemos de errado, enxergar o quanto nós somos falhos em
todos os aspectos da vida. E quando eu falo falho, não é em relação à orientação sexual, não é em relação à posse de dinheiro, porque Deus não enxerga isso, né? Deus é amor, Deus é felicidade. Quando a gente fala em desvio de caráter, é quando você dá um sorriso para uma pessoa, né? E com a outra mão você está apunhalando o cara. Isso é uma coisa realmente que é inadmissível. Então o poder da oração é esse, é você se colocar de joelhos, num canto reservado, seja qual for, não precisa ser com ninguém escancarado, olhando você orando, e começar com simples palavra que pouquíssimas pessoas fazem. Aliás, dentro da Umbanda, eu vejo muito isso. Poucos os terreiros, a gente faz uma meia-culpa, né? Poucos os terreiros que começam com um eu agradeço, um eu obrigado. Quando eu estou dirigindo uma gira, e quando eu vou ativar, quando eu vou despertar a esquerda de uma pessoa, eu nunca uso vela vermelha e preta, porque ela tem uma frequência específica para a esquerda. O que eu falo para o camarada? Você vai acender uma vela branca para o teu Exu, você vai acender uma vela branca para a tua pombagira, você vai chamá-los e você vai conversar com eles. Como que eu converso? Eu não sei. Mas a primeira coisa que você vai fazer é falar um obrigado. Você convida para vir para a luz. Aí o restante deixa que o coração fala. E acredite, Karina, algumas pessoas que eu fiz isso em questão de semanas, sem fazer um jogo de palavras. Você me conhece. Em questão de semanas elas conseguiram um emprego. Olha. Em questão de semanas elas conseguiram abrir o caminho do campo profissional. Uhum. Mas foi o pai Carlos que fez isso? Não, não foi o pai Carlos. Não. Eu só falei, você vai fazer assim, assim, assado, deixa o teu coração falar. Só. O restante, deixa que a espiritualidade, ela cuida para que a pessoa ela possa caminhar sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação. Né? Exato. Feito isso, a gente consegue acessar esferas específicas que estão muito acima de nós, mas estão muito próximas. Né? Essa questão de estar muito acima, mas estar muito próxima, não é uma questão de distância, mas é uma questão de frequência. Às vezes o teu anjo de guarda está olhando, mas você está com a cabeça tão cheio do banco, tão cheio do cartão de crédito, tão cheio porque bateram no teu carro, tão cheio de tanta coisa que você fala, não vou rezar. Não é que o teu anjo de guarda se afasta, porque anjo de guarda, guia espiritual, mentor, orixá, são forças passivas. Eles estão a caminho. Eles não podem evitar que nós tenhamos problemas. Os problemas somos nós que causamos. Nós somos forças ativas. Ou seja, a ação está na nossa mão. Então, se a pessoa não parar para sentar e fazer uma oração que seja muito obrigado, meu Senhor, e vai dormir, pronto, o cara já se afundou em 99% dos seus problemas. Né? O Israel gostou. Obrigado, Israel. Sua posição é muito importante. É que o meu filho instalou um joguinho aqui no celular e fica carregando uma página, eu consigo tirar esse negócio. Haja oração, né? A gente fala assim, Deus, obrigado pelo meu filho ter saúde e ter feito essa aí, né? Pensando nisso, eu fui inspirado em criar 10 passos para que a gente possa, através da oração, mudar a nossa vida. Que eu batizei de a ritualística da reprogramação da vida. Por que ritualística da programação da vida? Porque a gente acaba entrando num parafuso de vícios, né, que paralisa a nossa evolução, paralisa o nosso caminhar, a gente não consegue se livrar disso. A gente não consegue. A pessoa ela tem um emprego, ela reclama do emprego. Dali a pouco ela perde o emprego e reclama que perdeu o emprego que ela reclamava que ela tinha. Ou seja, ela entrou num círculo vicioso. Ela entrou num círculo onde ela se colocou aí. Alguém colocou alguma coisa. Quem que foi? O Israel. Maravilhoso. Realmente é isso nós que ativamos o positivo negativo das forças cósmicas e universais. Exatamente. Então quando você fala, puxa vida, eu odeio esse emprego, então tá bom. A tua espiritualidade vai lá, tira de você. E se for um praticante de Umbanda, o que acontece? O que acontece se eu for um praticante de Umbanda? Exatamente. A própria entidade, ela arranca a forma. Você não quer, eu vou dar para outro. Não é assim que funciona a coisa? Uhum. Só reforçando que muito... Thaís tá aí?
Thaís. Só reforçando. Paty. Thaís, desculpa. A Paty, cadê a Paty? Reforçando que muito do que eu coloquei aqui, por isso que eu falei, né? Não que eu seja um homem desconstruído, cheio de novas visões. Muito do que eu coloquei aqui são experiências que eu estou passando esse ano. Houve um momento que eu falei, eu errei, que é o primeiro passo. Então, o poder da oração. Quando a gente admite para Deus que nós erramos, não é que Deus vai, opa, R$1 milhão. Não, nada disso. Mas Deus vai te dar as condições para que você possa lutar, não pelo 1 milhão, mas pelo dinheiro que possa colocar a comida na sua mesa. Né? Exato. Tem uma parábola na Bíblia que eu acho muito interessante, que é aquela parábola do publicano e do fariseu. Né? Tá lá o fariseu aos berros, né, orando, porque eu sou submisso, eu cumpro com as leis, não sou que nesse publicano, né, que é cheio de pecado. E tá lá o publicano, coitado, com a cara no meio do chão, dizendo, Deus, não sou digno nem de olhar para ti. É uma das passagens muito interessantes, porque eu vejo isso muito dentro de qualquer rito. Eu não estou falando especificamente de uma crença, eu vejo em qualquer rito. As pessoas batem no peito e falam, mas eu sou praticante de tal coisa, eu sou um dos prediletos de Deus. Não, você não é nada, não é nem a última bolacha do pacote, porque você já está se colocando numa situação de prepotência, de arrogância. E algo que a espiritualidade não suporta, vamos colocar desse jeito, é a prepotência quando alguém se refere à espiritualidade. Exatamente. Por quê? As nossas entidades, elas estão a pelo menos 2 passos na nossa frente. Elas conseguem enxergar um todo em nós que nós não conseguimos enxergar. Resultado, quando uma pessoa ela está de fato orando e pedindo a Deus assim, ela já está começando a limpar o seu campo mediúnico, o seu campo energético, para que outras coisas possam vir. Né? Então, seguindo aqui o que eu tinha feito, eu vou falar do primeiro passo para essa ritualística da reprogramação da vida. Tá? O primeiro passo, evidentemente, é admitir a derrota. Ninguém bate no peito e fala, nossa, venci. Ninguém critica as vitórias. Mas falar das derrotas é uma coisa extremamente difícil. Porque quando a pessoa fala que ela perde, ela está assumindo que ela foi incompetente, que ela foi irresponsável, que ela foi imatura em algum aspecto da vida. E normalmente é o que acontece com quase todo mundo. Então o camarada ele está lá, errou, não vai admitir que errou, vai continuar insistindo em culpar a vizinha, culpar a mãe, culpar o pai, todo mundo, mas a parte essencial que é dele, ele não vai falar. Você soube gerenciar os conflitos internos? Você soube gerenciar os seus impulsos? Você soube gerenciar os seus problemas? Aí é que ela começa a entender como que a coisa ela vai andando, como que a coisa ela vai se desabrochando. Pode falar, Karina, parece uma aluna. Mas eu sou... Meu amor, você está assistindo? Então você pode assistir, por favor. O que aconteceu com o Fábio? Está de castigo? Não, ele não se conectou. Eu vi que ele não conectou e você está dando uma lição tão linda. Eu queria que ele visse. Fábio, pelo amor de Deus. Né? Eu não estou contente com essa posição da coisa, não vai ficar desse jeito. Mas vamos lá. Pode ser. O segundo passo que eu coloquei, né? Entenda que você é o culpado. Culpado por tudo. Pode colocar o primeiro passo só de novo, por favor? Só lógico. Só o tema. Primeiro passo. O primeiro passo é admitir a derrota. Segundo passo. Admitir a derrota. O segundo passo. Eu estou usando aqui o computador, gente, porque entenda que você é o culpado. Nossa, mas eu sou culpado do quê? Falaram mal de mim? Sim, existe a injustiça, evidentemente. Mas se você não soube gerenciar o caso essa situação da injustiça, então você é o culpado. Então não adianta falar para Deus, Deus me vinga, Deus me justifica. Não. Produtiva possível, não vai ter como você depois se defender. Pelo contrário. Então quando a gente coloca que nós somos os culpados, porque a gente não soube gerenciar essas questões. Recentemente eu fiz uma oração, não tão recentemente, já tem alguns meses. Eu tinha muito ranço de
2 pessoas. Muito. Eu não cheguei a praticar magia do coração, porque realmente eu não consegui dar uma rosa para a pessoa também. Tá? Eu não consegui. Mas o que eu fiz? Eu perdoo e me liberto de fulano e de fulana. Foi o que eu fiz. Eu perdoo e me liberto de fulano e de fulana. Eram 2 pessoas. Imediatamente eu ter feito isso, não tão imediatamente, vamos colocar 2 semanas, um conjunto de pessoas se aproximou de mim para começar a me ajudar. Não, imagina, Fábio, você não, imagina. Começaram a aparecer essas pessoas para começar a me ajudar a movimentar outras situações. Por quê? Porque eu me libertei de uma energia que estava me consumindo, que estava me arrebentando, que eu estava virando, vamos trabalhar com a questão do rato, do baralho cigano, que estava simplesmente roubando a minha essência, roubando a minha energia. Eu pensei, puxa, eu não sou assim, eu não sou mesquinho, eu não sou ruim, eu não sou um santo, mas também não sou nada virado ao contrário. E nesse ponto em diante, eu comecei a me desvincular, né? Então eu entendi que quando eu fui prejudicado, eu fui o culpado de deixar que eles se aproximassem da minha vida. Essa que é a grande verdade, essa que é a grande questão, né? As pessoas às vezes não aparecem na nossa vida por um acaso, mas a gente tem que saber como lidar com certas pessoas que aparecem em nossa vida. Isso você não tem a menor sombra de dúvidas. Exatamente. Né? Em relação a isso, né? Agora melhorou. Eu sou teimoso. O próximo passo, Karina, é não revivenciar o passado. Já passei, já está lá longe. Para que eu vou ficar ressuscitando tudo isso? Não vale a pena. Então a gente fala o seguinte: nossa, Deus, me desculpa. Eu errei com a pessoa, espero que ela possa me perdoar. E eu não quero mais repetir esse erro. É aquilo que os evangélicos falam, né, de você pedir perdão e nunca mais errar. Mas aí não é errar com o vizinho, é errar com a gente mesmo. Por que eu não fiz tal coisa? Por que eu fiquei com tal pessoa? Por que eu não fiz aquilo? Não fez porque não fez. Pronto, acabou. Ficar alimentando aquilo que fez o que não fez é uma tremenda perda de tempo, onde você perde o foco. Puxa, eu errei, não devia ter jogado o dinheiro lá. Não, paciência, agora você vai ficar sem esse dinheiro, o próximo você joga de uma forma inteligente. Um historiador francês, eu vou plagiar, chamado Marc Bloch, ele chegou a dizer o seguinte, que a história é a ciência que estuda os seres humanos através do tempo. Vamos plagiar e adaptar. Vamos entender que nós, dentro de um processo, dentro de um período histórico, não somos nós. A Karina de 2020, hoje é dia 19, não é a Karina do dia 19 de novembro de 1996, é uma outra Karina. Então, querer exigir da Karina de 96 uma postura da Karina de 2020 é, no mínimo, um absurdo. Ela não tinha a maturidade que ela tem hoje. Pode falar, Karina. Você sabe uma prova disso muito simples que todo mundo tem que vivenciar hoje? É o Facebook. Quando ele entra nas suas memórias do ano passado e você de repente olha e fala assim, eu publiquei isso, eu falei isso, mas em que momento eu estava? Se fosse hoje eu não faria de novo. Exato. Ou, nossa, o ano passado eu já pensava assim e hoje eu vejo que é isso e mais ainda. Eu acho bem interessante isso. E você pegou um intervalo curto de um ano. Em um ano, muita coisa acontece. Sim. Né? Assim, a nossa vida muda, se transforma em um minuto. Você pode ganhar na Mega Sena agora 70 milhões e some no mapa. É normal, é um direito seu. Mas se você for começar a pensar um ano, e no mês passado, e no outro mês, e no outro mês, e no outro mês, aí você vai percebendo o quanto que a gente cresceu. Um pouco, mas crescemos. Né? O próximo ponto é a gente entender, quando a gente reza, que o mundo não está contra a gente. Não é porque o cara perdeu o emprego, ou bateu o carro, ou perdeu a namorada, que o mundo vai parar de girar. Pelo contrário, o mundo tem a sua dinâmica própria, o mundo tem o seu mecanismo próprio. Ele vai continuar girando. Não é que ele vai ignorar a gente. Simplesmente, a vida, ela tem que continuar nessa toada, porque, afinal de contas,
tudo o que acontece, como eu já havia dito, é uma ferramenta de progresso espiritual para a gente, né? E é claro que poucas pessoas percebem isso. Pode falar, Karina. Eu quero só agradecer. Quem entrou aí foi o pessoal da Casa do Cigano. A Casa do Cigano estava vendo. Você Bem-vindo, pessoal. conhece, Bem-vindo. né? Eu conheço de nome, né? Ainda vou conversar com eles tete a tete. Um prazer aí receber você. É um prazer aí ter você aí na nossa live. E eles são, assim, maravilhosos com a gente. Eu já vi muita coisa boa da Casa do Cigano também. Já vi muita coisa bacana, né? E eles têm um programa legal, né, de incentivo a lojas, não é isso? Que eu acho muito positivo, muito saudável. Foi o que a gente entrou, realize. Aí você fala o seguinte, nossa, mas por que que um empreendedor de artigo religioso vai querer colocar um concorrente, vai querer ajudar? Gente, por que que um médico vai querer ajudar? Por que que o advogado vai querer ajudar? Se a gente for colocando desses porquês, vamos viver ainda a pandemia de Covid-19. Ponto. Mas quando pessoas que têm recursos de logística, têm recursos de conhecimento e ajuda, essas pessoas elas já estão fazendo a parte dela para a regularização do karma, né? E para transformá-lo em dharma, que tem a ver com o nosso próximo ponto. Não alimente a autopiedade. Nossa, ninguém me ajuda, ninguém gosta de mim, eu sou um lixo, papapá. Ficar chateado porque aconteceu alguma coisa é uma coisa. A gente fica chateado porque corre glóbulos vermelhos, não corre vento, né? Mas quando a pessoa começa a se destruir sistematicamente, quando ela começa a se sabotar sistematicamente, ela pode perder uma ótima oportunidade, por exemplo, como conseguir uma ajuda de uma loja grande, que está lá o caminho. E como que esse tipo de empreendedor aparece? Quando energeticamente a gente tira essas barreiras e coloca um de frente com o outro. É uma questão de conversar, acertar os ponteiros, assim que eu vou trabalhar, beleza, fechou, vamos seguir adiante. Então, quando a gente fala de autopiedade, é tirar esse discurso de autossabotagem. Nossa, mas eu sou uma porcaria, não sirvo para nada. Bom, não serve mesmo. Você está se xingando, como é que você vai ter alguém na sua vida? Como é que você vai ter algo na sua vida? Né? Então, quando uma pessoa ela coloca o joelho no chão e faz uma oração, você pode rezar para Deus, para a Virgem Maria, para os teus mentores, você pode rezar para São Jorge, não interessa. Você já está começando a entrar numa frequência mais elevada, né? Só que muitas pessoas confundem. Nossa, ninguém gosta de mim. Deus, me vinga por causa daquela pessoa. A primeira pessoa que vai levar um tropeço é quem pediu a vingança. Não tem a menor sombra de dúvidas. Tá? O próximo passo, o sexto passo, isso aqui é fundamental. Primeiro, organize a sua casa. O que é a nossa casa? A nossa casa é o nosso local de descanso. Né? Não, a nossa casa física, primeiramente. Também. A nossa casa física, o local de descanso, o local onde você vai deitar na sua cama, você fala, pô, vou dormir agora. Mas você brigou com a tua mulher, brigou com os teus filhos, lamuriou na cama, blasfemou na cama. Você vai dormir naquele espaço? Você tem certeza? É o que as pessoas dizem, né? As suas palavras. Se você comer, você se farta ou você se engasga? Eu já vi muito isso por aí. Facebook também. Então, cuidar da casa. Perdeu o emprego? Tá, faz uma faxina na sua casa. Movimenta aquela energia que está lá parada, não fala de crise dentro de casa, muda os móveis de lugar, isso já vamos chegar naqueles trabalhos de Feng Shui, né? Adoro. Você reorganizou a dimensão da sua casa. Do ponto de vista fisiológico, você está se mexendo, está alimentando o cérebro, está oxigenando o cérebro, você vai pensar em outras coisas. Como aconteceu comigo quando eu perdi o emprego. O que eu fazer na minha vida? Eu comecei a arrumar o armário, meu baralho. Vou começar a me empenhar com o baralho cigano. Consegui segurar a ponta até agora. Né? Não comprei uma Ferrari, mas também não estou passando necessidade radicais assim. E é como que as coisas funcionam. Feito isso, Karina, agora sim, cuidar de você, cuidar da gente. Meninas, passem um batom. Meninos, Karina, você tá aí? Tô sim, tô escutando.
a nossa casa física, a construção, é um reflexo do que a gente tem por dentro. Então, se você vai deitar no local que você deixou estragado energeticamente, você estará, sem a menor sombra de dúvida, dormindo naquilo que você sujou. Então, cuidar de você, o que quer? É fazer um regime, é passar uma maquiagem, é saber o que você vai comer, como você vai comer. Aí sim, você muda o seu visual, você vai atrás de emprego. Porque se me aparece uma pessoa no local de emprego, todo maltrapilho, todo, né, aquela cara, ele não vai conseguir. A própria energia barra. Deus, ponha nessa casa à disposição dos moradores, os vossos anjos, que eles possam cuidar das janelas, que eles possam cuidar das casas, que eles possam, das portas, que eles possam impedir a entrada do mal. Pronto, não precisa de muita coisa. Não defumei, não coloquei ponto, não acendi luz, não larguei entidade. Não fiz nada disso. É uma oração singela, tá? O próximo passo, não elaborar planos milaborantes. O que seria um plano milaborante? Não sei. Para a nossa vida. Um plano mirabolante. Um plano mirabolante é aquele que foge da realidade. Quando a gente está no processo de oração, o que a gente faz? Nós temos que colocar os pés no chão. Deus, eu não tenho muita coisa para fazer agora. Me dá um caminho, me dá uma luz. Se a pessoa ela realmente estiver 100% aceitando a sua situação e querendo retirar do caminho dela as coisas ruins, a primeira coisa que ela vai fazer é não ficar imaginando em coisas impossíveis para serem executadas. Ela não vai abrir uma empresa de transporte, muito menos uma padaria. Não vai ter capital para isso, né? Se a pessoa está doente, ela não vai conseguir o milagre da cura assim. Mas ela vai conseguir imaginar, nossa, eu não vou neste momento empreender em nada que eu não possa fazer. Isso é um senso de realidade. É muito comum acontecer o seguinte, o camarada vai lá na frente do caboclo, vai na frente do padre, do pastor, eu quero isso. Mas você trabalhou aquilo, não trabalhou. Então não tem como você ter nem um décimo do primeiro, quem diria o restante, né? Que são os tais planos milaborantes. A gente acaba recebendo aquilo que nós damos para o universo, aquilo que nós plasmamos para o universo. O próximo ponto, ter maturidade e pensar a realidade. Não ficar pensando, Deus, tal pessoa me prejudicou porque ela não gosta de mim, tal pessoa fez aquilo porque ela não me suporta, tal pessoa faz tal coisa. Não. A realidade qual que é? Você não soube administrar as suas questões internas. Se foi de fato uma coisa ruim, uma maldade que fizeram, existe a lei do karma, existe a lei do dharma. As coisas elas se movimentam, né? Mas quando uma pessoa ela se recusa a enxergar a realidade, o que a pessoa ela faz? Ela cria um mundo paralelo, um planeta Terra só para ela, onde ela é a perfeição em pessoa e o restante das outras pessoas não valem nada. Aí, resultado, quando a pessoa for fazer a oração dela, não vai ter nenhum efeito, porque ela continua ainda não entendendo o primeiro passo lá em cima. Veja que é um processo de evolução de pensamento, de revisão de valores. Por isso que eu coloquei, né? A ritualística de reprogramação da vida. Tudo começa por uma coisa muito simples. É a questão de se enxergar e ter a coragem de ir para um espelho ou para o universo, que é a mesma coisa, você falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não devia ter feito aquilo outro, eu pisei na bola aqui, né? Eu errei com alguém, e assim por diante. Por que eu falo tudo isso? Eu já vou falar do 10º, que é o fundamental. Porque quando a gente está no processo de oração, a gente nunca reza sozinho. A gente nunca reza sozinho. Quando a gente está em oração, é como se o nosso corpo espiritual ele estivesse mostrando tudo aquilo que a gente está falando. Então, se você está falando tudo que é certo, uma tela vai subindo. Nossa, é verdade, ele fez isso, ele fez aquilo, não está escondendo nada. Mas quando o cara está rezando de uma outra forma, tentando esconder os erros, e no corpo espiritual dele mostra outra coisa, não tem a menor sombra de dúvidas que ele vai acabar arcando aí com as palavras que ele está proferindo e não está executando. Né? E o 10º,
Esse é o mais difícil. Esse poucas pessoas conseguem fazer. Eu mesmo consigo às vezes. Tá? Ser grato. Ser grato. Porque se ele conseguiu os 9 passos para poder reprogramar a vida, isso num processo de oração que pode durar 3 minutos, se ele conseguir, Deus, apesar de tudo, obrigado, se ele conseguir fazer isso, pode ter comido um arroz com ovo, pode ter vindo de hospital com uma notícia muito agradável, pode, Deus, obrigado por tudo, pronto, é sinal, mas obrigado não pela boca, obrigado pelo coração. Ele já vai ter resolvido quase todos os problemas em médio e longo prazo. Tudo bem? Então, quando a gente fala de oração, a gente fala, resumidamente, desses 10 passos que eu tinha pensado, que eu fui intuído, mas que tem uma importância muito grande. Que importância que é essa? É nós termos a capacidade de sermos transparentes conosco. É muito fácil você ser transparente para o encarnado. No médium de envergadura grande, você vai ter problema, né? Se for uma pessoa comum, tudo bem. Mas é muito fácil você falar para o outro, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas quando você é sincero consigo mesmo num processo de oração e realmente mostrar para Deus, né, que errou e mostrar no dia a dia que quer acertar, 90% dos problemas estão resolvidos. Né? Alguém tem alguma pergunta para fazer que eu falei? O professor é assim, né? O professor é assim. Não adianta. Professor é assim, né? Mas é verdade. Eu acho que a partir do momento que você é sincero com você mesmo, eu não consigo, que você se enxerga por dentro, né? Eu acho que tudo é a maior sinceridade possível. Flui até no sentido da espiritualidade, né? Por exemplo, na hora de você fazer uma oração mesmo, você sendo tanto sincero na hora de fazer oração, a oração vem com muito mais força, né? Então, assim, Por que ela vem com mais força? Porque vamos imaginar o seguinte, nosso corpo físico. O nosso corpo físico ele é apenas um corpo. Nós temos 7 corpos. Conforme a pessoa vai se densificando com um monte de coisa, e ela não vai aceitando um monte de outras coisas, ela vai criando barreiras. E essas barreiras vão se solidificando, vão se concretando, chega no ponto, inclusive, do camarada sentir sono, cansaço, preguiça, que é o famoso encosto. Não é um encosto, o cara está carregado com ele mesmo. Então, quando ele fala, meu Deus, não vai ter força esse meu Deus, porque não veio do coração, veio do mecânico. Agora, eu tinha falado do banho, né? Se a pessoa conseguir tomar um banho de luz, quando falam tomar um banho de luz, levantar os braços e falar socorro, que vinha do coração, essas barreiras elas vão acabando. Que é o que foi a sua colocação. A gente tem que ser transparente para quebrar tudo isso. Pá, pá, pá. Dói, machuca, é agressivo. É uma coisa que faz mal para 100% das pessoas. Mas se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir nunca caminhar, né, em passos largos para o progresso, que é a alegoria da flor de lótus. A flor de lótus cresce aonde? Ela cresce no meio do lodo, local sujo, né? Ela consegue ser pura, ela consegue ser a perfeita na sua totalidade, porque ela não se envolveu com o que está por fora, ao redor, a despeito do ao redor ser mais agressivo. Não é? Há muito tempo aconteceu uma situação, né, muito curiosa. Aconteceu com a minha esposa. Ela falou que ela estava se sentindo mal, aquela coisa toda, que eu não estou muito bem. Ela estava no serviço dela, eu estava em casa. Falei, tá bom, deixa que eu resolvo isso. E já estava me assoprando o que tinha que fazer. Eu me concentrei de uma tal forma que eu não ouvi o telefone tocando, que era ela de novo, e não vi que o cachorro estava causando, e o lado também estava fazendo bagunça. Né? Em intervalo de 15 minutos ela me retornou. Depois eu peguei o telefone, não sei o que você fez, mas eu melhorei. Foi a distância. Nossa, mas você é super poderoso? Não, eu simplesmente me concentrei naquela situação, nada interferiu no processo, e eu consegui ajudar a minha esposa da melhor forma possível. Não tinha como estar com ela naquele momento. Né? Agora uma pergunta, vê se alguém vai ter coragem de responder. Na hora da refeição, quem
ao menos fala um obrigado. Alguém faz isso? Será que a pessoa responde? Vamos ver. Vamos ver se o pessoal responde. Bom, eu sou uma pessoa que em silêncio eu agradeço, mas eu vou te falar, não quero ser assim. É uma coisa que eu e o Fábio, a gente já vive se cobrando, que na hora da refeição a gente quer parar e a gente quer agradecer. E a gente, às vezes, na correria do dia a dia, né? Acontece. Acaba passando, né? Mas assim, Mas uma coisa, Karina, é o passar desapercebido que você está com a cabeça em outros locais. Outra coisa é quando você fala, não estou a fim de rezar. Não estou a fim de agradecer. Poxa, você não está a fim de agradecer? Não agradece. É um direito a pessoa não agradecer. É um direito. Ninguém está falando que ela é obrigada a agradecer. Mas quando você tem uma pessoa espiritualizada que ela não agradece, ela está de fato mostrando uma grande falta de respeito para quem está sustentando ela. Quando eu falo sustentando, não é financeiramente, mas é na estrutura que ela vive. Né? Eu sempre, mentalmente, quem está aí? Então o que acontece? A Silvana chegou. Então o que acontece? A gente acaba sempre colocando as coisas nessa perspectiva. Né? O agradecer pode ser mentalmente, o agradecer pode ser verbalmente. Também é uma forma de agradecimento. Também é uma forma de você prestar reverência à mesa e a quem está acima da mesa. No candomblé, é muito comum a prática do AG1. O que é o AG1? No candomblé chama-se AG1. Os cristãos chamam de ceia. É a mesma coisa. É aquela refeição comunitária. Então, isso não é uma coisa nova. Tá? Essa questão da gente rezar para os alimentos já vem lá dos vikings. E o que é rezar pelo alimento? É agradecer a Deus por ele ter nos concedido as condições mais básicas para podermos ter uma refeição. Falar, puxa Deus, eu tenho uma beterraba e uma abobrinha. Obrigado. O vizinho aqui não tem nem abobrinha. A sua mãe, eu falo antes das refeições, agradeço. Não, a minha mãe é um exemplo, tá? A minha mãe, ela é total, assim, espiritualizada. Uma pessoa maravilhosa. Nossa, minha mãe, não é querendo puxar o saco, não, mas pessoa aí é regradinha. Então, mas esse regrado é importante. É importante. Porque os usos e os costumes, a gente pode entender numa perspectiva histórica, a gente pode entender numa perspectiva pessoal, espiritual. Os usos e os costumes acabam moldando ao redor da gente uma proteção que impede que forças negativas possam chegar na gente. Que é o poder da oração. Ora, olha quanta coisa que eu falei e que gira em torno da oração. Não é simplesmente você chegar e falar, Deus, obrigado, né, Jeová, Olodumare. Não. Isso daí já chega a ser uma coisa, quando usado frequentemente, no automático. O poder da oração é, de fato, a pessoa se recolher no seu mais íntimo sagrado, no seu namastê mais íntimo, na sua essência mais íntima, enxergar tudo aquilo que ela fez e deixou de fazer, deixar o que ela fez de positivo de lado e falar, eu sei que eu errei aqui, eu sei que eu errei aqui, eu sei que eu errei aqui. Aquelas pessoas que falam, eu sou o justo, eu sou o correto. Não, você não é. A maioria das pessoas não é. Né? Por quê? Por quê? Porque quando a gente começa a se colocar muitas qualidades, os defeitos vão lá para baixo. Aí a oração perdeu o sentido. Né? Tá todo mundo quieto aí, Karina. Vou dar 0 para todo mundo. Pode dar. A Sil falou que tá aqui desde o início. Sim, ela tá desde o início. Elisa pôs uma carinha triste. Por quê, Elisa? Quero saber. A Elisa colocou uma carinha triste. Deve ser porque eu tive que cancelar a gira. Também tô triste. Ah, é? Então, o poder da oração. Falei assim pra Elisa. Eu vou cancelar a gira. Por quê? Por causa do Covid. Eu não abri o baralho. Eu não conversei com ninguém. Não, eu vou fechar porque o Covid aumentou aqui em São Paulo, não vou expor nenhum dos meus médicos. Isso mesmo. Não deu 3 minutos. Eu estava arrumando aqui as coisas, o meu baninho encostou. Você fez muito bem. Veja, não foi uma oração
que eu fiz, necessariamente, mas foi uma atitude para cuidar de quem precisa ser cuidado. Pronto. Não que eu consegui resolver o karma do mundo, quem dera, mas eu já redirecionei uma situação para que as pessoas elas não fossem, que elas não tivessem problemas. E depois eu falei, né, eu fiz uma oração, que quando chegar o momento certo, eu me dei um sinal para eu poder, de fato, tocar uma gira de desenvolvimento que eles estão precisando muito mais do que eu. Né? Tem mais alguma colocação aqui? O Israel falou. Israel. Como já cantava Elis Regina, se eu quiser falar com Deus. Exatamente. Se eu quiser falar com Deus. E como que a gente conversa com Deus? As pessoas falam assim, você fala Senhor? Nossa, mas você é macumbeiro, você crê em Deus? Isso é muito comum. O Israel deve ter ouvido já. Todos nós já vimos isso. O que as pessoas não compreendem é que Deus, ele é a estrutura básica da vida. Não se questiona a existência de Deus. A gente pode falar do nome dele. Mas, e que ele vai nos atender, seja lá qual for o credo que você for falar. Mas você rezou por Ogum. Dentro da mitologia, dentro da estrutura de crença iorubá, Ogum é o orixá do ferro da guerra da batalha. Tá lá, vou rezar para Ogum também. Não tem a menor sombra de dúvidas. Por quê? Porque eu vou pedir proteção para ele. Por quê? Porque Deus vai me permitir isso porque ele quer o meu progresso. E ponto final. É errado se eu quiser impor alguém que queira fazer a mesma coisa que eu. Né? O Israel, de novo, direto o povo acha que a gente conversa só com o cara. Pois é, menino do céu. Mas sabe que essa questão do capiroto também é culpa nossa? Eu vi no Facebook hoje. Enquanto você falar que não discuto o bato-podora sendo vela, a gente está denegrindo a nossa imagem como praticante e como crença, né? E quando você reza um Pai Nosso, mas como assim um Pai Nosso? Você é macumbeiro, né? Elisa, você tá aí? Cadê Elisa? Elisa foi embora? Não, ela tá ali. Ela colocou verdade, que ela estava triste. Então, assim, a gente começa a perceber essas dinâmicas. Eu vou, no finalzinho, eu vou fazer uma oração guiada para todo mundo, para que a gente possa entrar numa frequência para podermos encarar os desafios que estão chegando para as próximas semanas. Porque os prognósticos não são positivos em relação ao Covid, né? Sendo que o Umbanda é a representação de Deus no mundo junto com a sede. Exatamente, Israel. Exatamente isso, né? O que eu preciso para rezar? Eu preciso de guia? Não preciso de guia. Eu coloquei Ogum e coloquei o Pai João aqui por uma questão de proteção. Não sei se vou ter carga. Coloquei. O Pai João porque é o meu mentor espiritual, é o patrono da casa, né, é quem me dá os puxão de orelha, aquela coisa toda. E Ogum? Também tem o Ogum. Tá? Meu protetor. Né? Elisa, não costumo recitar orações. Falo com os nossos como se estivesse. Olha isso, que coisa linda, Elisa. Perfeito. Irretocável. Irretocável. Se a gente for partir do princípio da catequese católica, tem lá o Pai Nosso, Salve Rainha, nada contra, não é isso. Mas muitos praticantes se prendem nisso. Esquecem de falar, Nossa Senhora Aparecida, olhe pela minha família, está todo mundo doente. As pessoas esquecem do mais básico, que é o coração. Né? Tem mais alguma colocação aqui? Existe um filme, eu quero lembrar o nome, de uma moça que o filho cai no gelo. Ele quase que morre, esqueci o nome. Não lembrar o nome. Se alguém lembrar, me fala. Lembra, O que ela fez? Ela simplesmente orou. Ela botou toda a fé. E por que a fé move montanhas? Porque a fé, ela vem do plexo cardíaco, ela vem do chakra cardíaco. Quando você emana uma força positiva para uma pessoa, essa força vai envolvê-la de uma tal forma que fica difícil não conseguir resolver alguma situação, a não ser que seja kármico, a não ser que seja a sentença da lei, não vai ter jeito. Mas você consegue dar um pouco de conforto para quem está vitimado, acamado, desempregado e assim por diante. Você consegue dar um mínimo de conforto para ele. Os nossos chakras, do básico até o plexo solar, eles têm essa função, nos ligam com a espiritualidade. Porque quando a gente fala com a espiritualidade, eles começam a girar. Você consegue ver, né, Karine, esse tipo de coisa.
começa a girar, 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 girar no sentido horário, eles explodem. Pô, o camarada entrou na condição de Buda, de iluminado. Então deixa ele quieto lá, que já aconteceu comigo numa sessão de Daime, que depois eu contei a história doida. Né? Gente, alguém tem uma pergunta, uma colocação? Tô ficando preocupado aí. Oi, Rô. Boa noite, Rô. Rosana entrou. Lucas entrou. É que eu fiz uma pequena besteira aqui. Alguém colocou de superação, perdi. Ah, tá aqui, a superação, milagre da fé. É a Márcia que colocou aqui pra gente. Né? Obrigado, Márcia. Ah, exatamente isso. Eu tô criando coragem para ver esse filme, tem alguns filmes que eu não consigo assistir. A Cabana. Eu não consigo assistir. Agora eu posso falar que eu tô criando coragem. Né? Porque realmente são alguns filmes que eu preciso estar bem com o meu íntimo para poder encarar essa realidade. Né? Principalmente não sou desconstruído, gente, pelo amor de Deus. Né? Karina, são 9:08. Quer fazer uma oração? Eu vou fazer uma oração. Guiada. Uma oração guiada. Quem quiser fechar os olhos, fecha. Quem quiser pegar um copo com água, pega. Quem quiser apagar a luz, apaga. Eu vou deixar o coração de... Hoje nem subiram com uma aguinha pra mim. Tô sem aguinha aqui em cima. A minha eu peguei da minha esposa. Que ela não saiba disso. Então vamos lá. Gente, precisa ser católico, ser espírita, ser evangélico? Não. Você precisa simplesmente entender o seguinte: Deus está tão próximo da gente quanto está a nossa jugular. Diria um ditado árabe. Tudo bem? Vamos lá. Elevemos os nossos pensamentos ao Pai Maior. Elevemos os nossos pensamentos à Espiritualidade Maior. E a todos os irmãos de luz que nos protegem e que nos assistem. Neste momento, cada um de nós, abrimos os nossos corações ao Pai, abrimos as nossas almas ao Pai, e pedimos, Senhor, acima de tudo, que nos perdoe de todos os nossos erros, de nossas falhas, de todos os nossos excessos. Agradeço, Senhor, pelo nosso encontro, agradeço, Senhor, por essas palavras, eu particularmente agradeço por exteriorizar as minhas experiências, para poder utilizá-las como uma forma de progresso meu. Reconheço, meu Pai, que todos os erros são os meus erros e que os erros dos outros são os erros dos outros. Não os culpo pelos erros deles, mas me culpo pelos meus. Senhor meu Deus, peço-vos que ilumine a minha casa, a minha família e o coração e a vida de todos aqueles que de alguma forma me fizeram mal, consciente ou inconsciente. E os perdoo de todo o coração. E assim seja e assim será. Amém. Pode ficar um pouquinho com o olho fechado, porque tem gente que está chorando, eu acho. Que oração linda. Muito linda. Obrigado, Karina. Obrigado. Lindas palavras, por isso que eu falo. Esse tipo de oração, aquela que vem do coração, é muito especial. Às vezes o Fábio brinca comigo, que é o meu lado evangélico de ser. Quando eu começo, eu falo assim, gente, vamos fazer uma oração? Aí ele fala assim, lá vem, né? E assim, mas eu acho que é a oração do coração, né? Exato. E assim, eu acho que ela é mais especial, mega especial, do que aquela oração que você simplesmente repete, porque as palavras são suas, né? Porque você está pedindo, a sua paz, você está se redimindo, você está com você, né? Então, exato. Assim, eu acho que essas aí, elas quebram barreiras e chega até o maioral. Isso, e esse é um ponto forte das religiões pentecostais, que é exatamente o poder da palavra. Está na Bíblia, o poder da palavra, né? E Deus disse, fiat lux, faça-se a luz. A palavra é o caminho de encantamento, de magia, que se chama de ofó, né? Então, quando a gente realmente coloca um sentimento puro, da melhor forma possível, para expor nisso, que é o que você falou, chega de fato, né? Às esferas superiores. E isso vai ganhando força. E as pessoas do invisível que rezaram junto comigo, também serão beneficiadas. Todo mundo é beneficiado.
E esse é um lado forte dos pentecostais, que eles trabalham muito bem com isso. Por isso que os pentecostais, eles têm tanta força na sua estrutura. E, infelizmente, é um puxão de orelha, muitos praticantes de Umbanda não. Vai lá, acende a vela, bate palma, dá paô, canta o ponto, tá resolvido. Não, mas você falou pro teu Exu que você pisou na bola? Ele só tá esperando você falar isso. Se eu não falar, você tá errado, né? Não tem oração mais sólida que a vinda do coração. Quem falou foi a Ana Carol. Exatamente, Ana Carol. Não tem medo. O pessoal gostou, ó. Gostaram. A Rosana também, maravilhoso, amém. Que bom. Tá bem? Gente, vocês, assim, e vocês podem fazer o seguinte, uma coisa simples. Quando vocês forem dormir, vocês fechem os olhos, agradecem a Deus e fala: Deus, mande para a minha casa os vossos anjos, que eles tomem a proteção das janelas e das portas e zelem pela minha família. Não precisa chamar todo mundo, faz baixinho, cochichando no canto, porque Deus, ele não aprecia que as pessoas fiquem expondo as coisas. A gente reza devagarinho, né? Bem devagarinho, bem escondidinho, e ninguém consegue, né, depois nos incomodar aí com nada. É isso? Karina, eu acho que vai acabar. Vai. Passa tão rápido. Passa tão rápido. Gratidão, isso. Carlos, mais uma vez aí, gratidão. Gratidão a todo mundo que está aí com a gente, fez oração. A energia foi maravilhosa, gente, vocês não têm noção. Foi muito bom estar com vocês aí e a gente aqui, né? Isso que é legal, a gente está trocando energias. E eu tenho certeza que depois que a gente desligar aqui, todo mundo vai ficar bem, né? Vai ficar conectado, vai ficar muito bem. Né? Vai mesmo. Quem quiser falar com o Carlos é só pedir pra gente contato. Ele tá na nossa página também. O Carlos é uma pessoa extremamente especial e extremamente talentosa em tudo que ele faz. É muita seriedade e eu e o Fábio, a gente admira muito o seu trabalho. É isso que a gente tem para dizer. Obrigado. A recíproca sempre é verdadeira. Agradeço, Karina. Gratidão. Chorei a Deus por ter vindo atrasado. E vamos que vamos. Gente, desejo para vocês muito sucesso, muita felicidade, que Deus ilumine a todos. Amém. E usem máscara, fiquem em casa, pelo amor de Deus. Amém. Vamos lá. É isso aí. Boa noite, gente. Super beijo. Ó, o Fábio apareceu aí, ó. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.